Irmãos, a reunião da igreja, ela não é algo comum. A reunião da igreja é algo tão fundamental, por alguns aspectos. O primeiro deles, que o Senhor, Ele amou tanto a igreja que se entregou por ela, para que pudesse santificá-la. Isso significa que, quando você nasceu de novo, quando você creu na sua morte e ressurreição junto com Cristo, o Pai começou uma obra, uma boa obra dentro de cada um de nós. E dentro desta maravilhosa obra, neste processo de amadurecimento espiritual, da formação de Cristo em nós, Ele está nos santificando. O Filho, Ele é o dono da casa, Ele comprou a nossa casa, referindo-se ao teu corpo, porque o teu corpo, o meu corpo, é morada de Deus. Ele habita em nós, em nosso espírito. Deus é espírito, então Ele criou o espírito do homem, e a palavra fala que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O Senhor habita em nosso espírito que Ele regenerou. E agora Ele está nesse processo de santificação em nós, operando a santificação. O processo de santificação, vale a pena nós entendermos uma coisa interessante. Na regeneração, a regeneração, ela é instantânea. O novo nascimento é igual o pulsar de um coração. Você ouviu a palavra de Deus, tum. Você creu, tum, tum. Então, o que é o novo nascimento? Ele é instantâneo. Quando você crê na palavra, você nasce de novo. Agora, o processo de santificação na vida dos santos, já disse que para vocês é um processo. Ele começou uma boa obra, então Ele vai remover as impurezas da nossa alma. E vocês sabem, irmãos, que a nossa alma, ela é cheia de impureza. Tem tantas coisas, tantos modismos, que precisam ser removidos de nós. Tem tantos gostos. As nossas vontades muitas vezes não é adequada com a vontade do Pai. Então por isso que Ele processa em nós a santificação. Vai limpando da nossa alma todas aquelas escórias. Se você ler, por exemplo, a carta Colossenses de Efésios, você vai encontrar ali essa questão de despojamento. Aquele que mentia não mente mais, mas fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irmãos, é tão triste quando alguém conta uma mentira para nós, você acredita naquilo, de repente é uma coisa frustrante. Então, quando você nasce de novo, você não está purificado da mentira. Então o Senhor vai mostrar que você é um mentiroso, então Ele vai mostrar também os meios como ser liberto da mentira. Pessoas que são muito irritadas, nervosas, então Ele vai mostrar que somos nervosos, que somos irritados, que somos birrentos. Então Ele vai trabalhar a santificação, removendo essas impurezas da nossa alma, para que tudo aquilo que é nosso, claro que a tua personalidade, não é desejo do Pai tirar de você a tua personalidade, mas Ele quer fazer com que, principalmente, o centro das tuas emoções, que nós chamamos de vontade, seja colocado aos pés do Senhor, para que um dia a vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável, justa, possa ser a tua vontade também. Então aí nós vamos crescer de uma forma bastante significativa. Aí nós vamos ter o caráter de Cristo sendo formado em nós, e o mundo verá em nós a manifestação da pessoa de Cristo e da obra consumada. Porque às vezes eu encontrei lá no Paraná muitos amigos, Cláudio, você está tão diferente, o que foi que aconteceu com você? Comigo não aconteceu nada. O que você fez? E eu só respondi a ele. Então ele começou uma boa obra, ele começa a mostrar, irmãos, e cada um de nós, se formos sinceros, existem em nós muitas coisas
a serem transformadas. A transformação, ela ocorrerá a partir do novo nascimento. Então, quando nós nascemos de novo, o Senhor, gradativamente, primeiro Ele mostra quem nós somos. Aí depois Ele diz o seguinte: olha, eu preciso de operar a cruz, levando isso na tua vida à morte. Mas aquilo que eu levar à morte na sua vida, Ele disse que se colocaria no lugar. Coisa linda, né, irmãos? Imagina eu e você perdendo a nossa arrogância, e no lugar da nossa arrogância, aquele que é manso e humilde de coração vem para dentro de nós. Que maravilha é isso, irmãos. 2 Coríntios 2, verso 14, está escrito assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. E o 15, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Vamos, irmãos, ter uma palavra de oração. Pai, graças te damos, porque podemos ler a Tua palavra com liberdade, e não há em nós, ó Pai, nenhuma capacidade, habilidade, para falarmos de assuntos tão profundos da Tua palavra. Rogamos a Teu Espírito que Ele traga iluminação e revelação espiritual aos nossos corações, para que nós venhamos a enxergar, não apenas letra, mas a Ti mesmo, Senhor. Queremos ser tocados pelo Senhor, queremos tocar o Teu coração. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe que tipo de barulho há em cada interior, por isso, Pai, nós confiamos a Ti as nossas vidas. Abra os nossos ouvidos, para que possamos ouvir de uma forma clara a Tua palavra, compreendermos e crermos e ganharmos uma experiência real de tudo aquilo que Cristo é, em realidade espiritual, em tudo aquilo que Ele fez, em benefício de todo homem, de toda mulher. Pai, frutifica essa verdade aos nossos corações. Confiamos esse tempo nas Tuas mãos. Fala conosco, Pai, queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, eu quero falar um pouquinho hoje, em rápidas palavras, porque nós vamos ter daqui um pouquinho a mesa do Senhor. Mas o Senhor vitorioso, o Senhor, Ele não perdeu nenhuma de suas batalhas. Claro que tudo que Ele conquistou na cruz, por herança, como está relatado nas Escrituras, é meu e seu. Agora, irmãos, a gente podemos fazer uma pergunta: por que então muitos cristãos não desfrutam de uma vida vitoriosa com o Senhor? Primeiro, existem algumas inadequações que precisam ser corrigidas na nossa vida, para que então as vitórias do Senhor sejam verdadeiramente nossas, onde venhamos a possar delas e usufruí-las. As Escrituras dizem, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz que tudo que Deus criou é para o nosso aprazimento. Por que o Espírito colocou para o nosso aprazimento, sendo que todas as coisas foram criadas por meio de Cristo, por Ele, para Ele são todas as coisas. Deus criou todas as coisas para o Filho. Então aqui vem uma primeira vitória, muito interessante. Jesus, quando Ele se fez carne, vocês se lembram, João 1,14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de realidade. Ele é o unigênito do Pai. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único gênito gerado. Então, Jesus é o único Filho de Deus gerado por Deus. Agora, irmãos, nós
Quando o Pai gerou o Filho, nós não sabemos quando, foi na eternidade passada. Não existe a eternidade passada nem a eternidade futura, existe a eternidade, mas por questões didáticas, vamos nos lembrar da eternidade passada, quando o Pai gerou o Filho. O Filho foi gerado eternamente pelo Pai. Eu já falei para vocês daquela expressão do irmão Steve Kong, porque ele é chinês. Quando o Pai, ele diz que quando Deus o Pai, ele se autocontemplou, Deus se contemplando. Imagina a cena. Então Deus o Pai gerou a sua própria imagem, que é o Filho. Jesus, ele é a imagem de Deus. Foi gerado na eternidade passada. Agora, meus queridos irmãos, este Filho que é o único que se fez carne, ele cumpriu os mandamentos do Senhor, depois ele foi para a cruz, morreu, nos atraiu no seu corpo, nos levou nós à morte, junto com ele, para aqueles que creem. O irmão aqui disse no início, glória a Deus por aqueles que creem. Aqueles que creem, aqueles que estão unidos a Cristo. E a nossa união começa porque Ele fez essa união, nos puxando para si no seu corpo quando estava crucificado. Ali na cruz nós morremos com Cristo. O pecado nosso foi tirado de nós. Agora nós ganhamos a vida de Cristo pela ressurreição. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Cristo é a nossa vida. Isso é maravilhoso. Então, esta é uma grande vitória que Ele conquistou para nós. Ele venceu por nós o pecado. Nós nunca teríamos condições de vencer o pecado. E tem muita gente, eu fico muito desconfiado dessa frase quando alguém argumenta assim: nós estamos lutando contra o pecado. Você pode lutar uma vida inteira contra o pecado, você não vai vencê-lo. Para o pecado não se luta, se morre. Porque aquele que morreu, justificado está do pecado. Não existe outra maneira. Agora, quem não morreu com Cristo ainda, vai estar lutando contra o pecado. Aqueles que morreram junto com Cristo, a palavra fala em Romanos 6,14, que o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O pecado antes me dominava, mas hoje não tem domínio mais sobre mim, sobre aqueles que creram, porque nós morremos. E Paulo, escrevendo a Romanos, capítulo 6, verso 2, ele diz assim, se referindo ao pecado: como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Como? Não há possibilidade de uma pessoa viver no pecado se ela morreu para o pecado. Morremos com Cristo para o pecado, mas ressuscitamos com Cristo. Agora, irmãos, eu e você, nós não somos pessoas mais comuns, somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Nós que éramos antes umas verdadeiras tranqueiras, curva de rio, nós que não valíamos o feijão que comíamos, hoje nós, diz a Bíblia, que nós somos muito especiais para o Senhor. Antes não. Antes a palavra fala que nós éramos menos do que nada. Mas Deus colocou o seu tudo dentro de nós. Toda a riqueza. E quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, Ele ressuscitou como o Filho primogênito do Pai. Primeiro gerado. Então agora existe, pela pessoa de Cristo, homens e mulheres que creram em Cristo, que se tornaram no Filho, filhos de Deus em Cristo. Então, irmãos, para pensar. Tudo que Deus o Pai tem é teu e é meu. Lembra de Romanos 8, versículo 16? Romanos 8, 16, a palavra fala assim que nós somos, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Talvez você não saiba, mas você, que é habitado pelo Senhor da Glória, você é a pessoa mais rica deste universo.
porque aquele que é dono de todas as coisas, por criação e por direito de redenção também, Ele mora dentro de você e Ele é teu Pai. Irmãos, e aqui nós não podemos limitar o Senhor. Às vezes nós pensamos assim: bom, eu sou frágil, eu sou fraco, e nós somos de fato frágeis e fracos. Nós somos sujeitos a sentimentos tão baixos e mesquinhos, mas aquele que mora dentro de nós, quem é Ele? Você conhece o Jesus que habita no seu interior? Quem é Jesus para você? É o meu Salvador, o meu Senhor. Muito mais do que isso, Ele é o Todo-Poderoso. A Bíblia diz, irmãos, que na pessoa de Cristo, Colossenses 1, verso 16, na pessoa de Jesus Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo que é Deus habita no Senhor Jesus Cristo. E quando você crê que está crucificado com Cristo, você não vive mais, é Cristo quem vive em você. Aquele que habita em você e em mim, nele há toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade, tudo que é divino, tudo que é celestial está em Cristo, e Cristo está morando no seu interior. Irmão, você tem tudo, você é a pessoa mais rica deste mundo, por ser habitado pelo Senhor. O que é Cristo para você, irmão? 1 Coríntios 1,30, a palavra fala assim, que Jesus se tornou, para mim e para você, da parte de Deus, sabedoria, justiça, redenção e santificação. Olha, o que nós temos em Cristo? O que Cristo é para mim e para você? A palavra fala assim, em João 11, 25, eu sou, ele diz para Maria Madalena, para Maria, irmã de Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. Irmãos, Cristo é a sabedoria, a redenção, a santificação. Cristo é para mim e para você a ressurreição. Então, irmãos, que vitória Ele nos deu para mim e para você. Por isso que Paulo, ele escreveu assim em Romanos 8, 28, porque nele, em Cristo, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ele amou você com um amor tão profundo, tão grande, fez de você não um vencedor, fez de você mais do que vencedor. Ele colocou uma identidade no seu coração. Que identidade que é essa? Filho de Deus em Cristo. Irmãos, você já parou para pensar que uma das grandes vitórias de Cristo foi trazer para dentro de você a imortalidade, a luz, a vida e a imortalidade, segundo Timóteo 1, 9 e 10. Que precioso é isso, irmãos. E aqui nesse texto que nós acabamos de ler, eu queria que você prestasse atenção nessa palavrinha sempre, que diz assim, graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. O que significa ser conduzido sempre em triunfo? Primeiro eu quero explicar algo para vocês aqui, para que vocês sempre tenham vitória em vossas vidas, para que vocês sempre sejam bem-sucedidos naquilo que vocês realizarem. Então vamos analisar esse texto aqui de uma forma com bastante minudência, perquirição, ou com bastante cuidado. Diz assim, graças porém a Deus que em Cristo, nunca é fora de Cristo, que em Cristo, essa palavra aqui sempre, ela é indefinível. Sempre, se você está em Cristo, Deus em Cristo sempre nos conduzirá em triunfo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Quando é que Deus vai lhe conduzir em triunfo? É quando
você se entrega aos cuidados do Pai. Porque ninguém vai ser conduzido, você não pode conduzir ninguém se a pessoa não deixar ser conduzida. Agora, se eu me entrego, me rendo ao Pai, na expressão do Salmo 37, versículo 5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Então eu me entrego nas mãos do meu Senhor. Então aí sim, Ele sempre, Deus o Pai, graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Você sabe o que significa essa expressão, sempre conduz em triunfo? O que significa triunfo? Triunfo é alguém que sempre vence. Um vencedor é alguém que triunfou. Não foi assim? Agora, aqui aparece a expressão sempre nos conduz em triunfo. Você se lembra, irmãos, quando o Senhor Jesus estava ali naquela cruz? Quem Jesus estava vencendo ali? Aqueles soldados romanos que o crucificaram e os judeus que estavam ali presentes, ali ao pé da cruz? Então talvez eles respiraram bem forte, né? Nós vencemos. Acabamos com esse Jesus que se dizia ser aí Filho de Deus. Daqui a poucas horas ele vai morrer. Mas irmãos, o que estava acontecendo ali na cruz do Calvário? Ali na cruz, Jesus estava vencendo o meu e o seu pecado, algo que nós jamais conseguiríamos vencer. Ele estava morrendo na cruz, mas ao mesmo tempo crucificando a tua vida velha e a minha vida velha. Ali na cruz, ele estava triunfando. Sabe sobre quem mais? Abra por favor em Colossenses, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 14 aqui, irmãos. Muito interessante esse texto. Colossenses 2, versículo... Vou ler o 13 também, que é muito interessante, vale a pena a gente ler esses 3 versículos, porque ele é tão profundo, tão extraordinário, tão maravilhoso, que fala da vitória do Senhor por nós. Diz assim: e a vós outros, esse a vós outros aqui, todos nós que estamos aqui, e aqueles que estarão amanhã ou depois também. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele. Por que vida juntamente com Ele? Porque fora dele nós não temos vida. Nós temos religião, temos regras, temos mandamento, temos visões, temos uma série de coisas, mas nós não temos vida. E essa vida é juntamente com Ele. Juntamente com Ele, perdoando. Olha aqui, irmão, eu não sei que tipo de pecado você cometeu, mas a Bíblia fala que Ele perdoando. Por que perdoando? Porque é um gerúndio, porque não há nenhum tipo de pecado que Ele não possa perdoar. Perdoando hoje, perdoando amanhã, perdoando todos os teus e os meus delitos, os nossos delitos. Ele perdoou todos. Ele fez de você livre, fez de você santo, fez de você uma nova criatura, fez de você um filho de Deus. Irmãos, que Cristo vitorioso nós temos. Ele venceu tudo por nós. Agora veja aqui, a nossa dívida com a lei era muito grande, porque a lei exige que quem não cumprisse a lei, Paulo escrevendo aos Gálatas 3, verso 10, maldito todo aquele que não permanece no cumprimento da lei, é maldito. Mas aqui, irmãos, veja o que ele fez no verso 14, tendo cancelado o escrito de dívida, ou a cédula de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, de mandamentos, o qual nos era prejudicial. Por quê? Porque nós jamais iríamos conseguir cumprir a lei. Paulo fala em Romanos 7,
A lei é perfeita, o mandamento santo, justo e bom, mas eu sou carnal, vendido ao pecado. Como que eu posso cumprir a lei que é celestial, espiritual, santa? Não tem possibilidade. Mas Cristo, irmãos, aquilo que era prejudicial para mim, para você, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente. Removeu inteiramente, aqui no grego tem uma expressão aqui que aqui não está. Removeu inteiramente de nós, encravando na cruz. Eu não sei se vocês, muitos aqui talvez sejam daquele tempo, nós morávamos num patrimônio lá no Pirapó, e meu pai, cada 15 dias, ia fazer uma compra, e o homem anotava num papelzinho e colocava naquele prego ali, ó, pregado lá. Então alguém chegava para tomar ali alguma coisa, comer alguma coisa. Naquela época era muito comum comer pão com mortandela, coisa boa, né? Pão com mortandela e tubaína, sodinha, e depois paçoquinha, que coisa mais gostosa. Vocês não sabem o que é bom? É bom demais. E aí depois, irmãos, via lá, ó, o fulano de tal está devendo aqui, o fulano de tal está devendo aqui. Era dívida que tinha que ser paga, mas Cristo pagou uma dívida impagável. Ele removeu inteiramente de nós, ele encravou na cruz. Então, era como se você chegasse lá e você devia para o dono da mercearia, secos e molhados, e visse lá riscado de vermelho, pago, não deve mais nada, a conta foi paga. E agora, o que mais, irmãos, que estava apegados a nós? Verso 15: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Irmão, cruz não é lugar de triunfo, mas Jesus triunfou dos principados e potestades na cruz. É mais ou menos assim. Satanás usando aqueles homens para matar Jesus Cristo, achando que resolveria o problema. Mas quem estava morrendo na cruz ali era tudo aquilo que não prestava. Primeiro de nós, porque no homem não há coisa boa no homem, irmão. O homem, ele é ímpio, ele é mentiroso, raça de víbora, desde a sua meninice. Então, graças ao Senhor que Jesus estava na cruz vencendo os principados e potestades, mas vencendo por quem? Por mim e por você. Nós estávamos presos nas garras de Satanás. Cristo entrou na nossa história, despojou principados e potestades, triunfou deles na cruz, porque o salário do pecado é a morte. Jesus morreu, pagou o preço do meu e seu pecado. Agora aqueles que creem são libertos do pecado, libertos da justiça, porque a palavra fala em Romanos 8:1. Agora, porém, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais nada que consta contra nós. Cristo pagou o preço. Ele fez um favor por você morrendo na cruz, porque graça é um favor imerecido. Então Jesus fez um favor por mim e por você. Ele morreu na cruz, mas nos levou a morrer com Ele, para que a obra fosse plena e perfeita. Então agora podemos hoje crer que graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Irmãos, nós precisamos nos apropriar dessas verdades reais da palavra de Deus. Se você parasse para pensar, é que a gente não pensa, a gente não medita, irmão. Pensa um pouquinho na sua casa hoje à noite, antes de dormir, naquele texto de Romanos 8:31 que diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós, irmão? Quem que é Deus? É o nosso Pai, é o Todo-Poderoso. Todas as coisas para Ele são possíveis. Então, do que nós temos medo, irmão? Qual é o teu medo? Você tem uma mania de murmurar? O irmão do passado escreveu o seguinte: toda a murmuração é reclamação, é descontentamento. A origem da murmuração e da reclamação é dos mais profundos subsolos do inferno.
Satanás, ele pula de alegria quando vê um cristão murmurando da vida, quando vê um cristão dizendo o seguinte: olha, isso não tem mais jeito. Como que não tem mais jeito? Só se for na tua cabeça, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Para Deus, Ele sempre nos conduz em triunfo em Cristo. Você precisa de estar em Cristo e olhar para Cristo. A Bíblia manda você olhar para quem? Para o pastor? Irmãos, vocês olhar para mim, vocês estão perdidos. Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Mas, irmãos, aquele que habita em nós, a palavra fala em Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então nada é impossível para Ele, nada, mas absolutamente nada. E outra coisa, Ele não é contra você, Ele é por você, em todas as coisas. Então, queridos, existem aqui muitos exemplos na palavra de Deus. Eu gostaria de pontuar cada um deles, comentar um pouquinho, mas nós não temos tempo para isso. Mas vou citar alguns aqui que vocês conhecem, que são importantes, para vocês verificarem que desde o Antigo Testamento até no Novo Testamento, primeiro que nós sabemos que Deus não muda. Jesus Cristo, Hebreus 13:8, Jesus Cristo ontem, hoje e o será eternamente. Malaquias 3:6 fala que eu, Senhor, não mudo, por isso vós não sois consumidos. Então Ele não muda. A forma que Deus agiu no passado, Ele não vai mudar a sua maneira de agir no presente nem no futuro. Ele é o mesmo Deus, o mesmo Pai. Não que Ele está aqui dentro de uma caixinha das Escrituras, não é isso. Ele pode fazer infinitamente mais, como está escrito aqui, para a gente não ser pego de surpresa. Vocês se lembram, irmãos, quando aquele Senaqueribe, ele entrou lá em Judá, e ele começou a se apropriar da cidade de Judá. Então, a ideia daquele homem era escravizar o povo do Senhor. Agora, quem pode escravizar um povo que é liberto? Mas de que forma que aquele Senaqueribe iria escravizar o povo do Senhor? Com a força da sua carne, ou com o braço da sua carne. Então o povo ficou muito desanimado. E agora? Vamos ficar escravos deste homem? Então Deus levantou o profeta Ezequias. E Ezequias trouxe uma palavra tão maravilhosa de encorajamento para aquele povo, que eu queria ler junto com vocês, em 2 Crônicas, capítulo 32, abram comigo, acompanhem lá comigo, livro de 2 Crônicas, capítulo 32, vamos ler aqui, irmãos, a partir do versículo 7, vamos ler o 7 e o 8, né? Muito interessante esses dois versículos aqui, vamos ler com bastante cuidado. Então, o que o rei Ezequias fez para então vencer Senaqueribe? Ele disse assim, 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 7, sede forte e corajosos. Irmãos, onde que essa palavra aparece aqui? Em outro local. Quando Moisés morreu, vocês se recordam? Que Deus chamou Josué e disse o seguinte: Moisés, meu servo, é morto. Você, Josué, vai conduzir o meu povo agora. Então, Deus disse para Josué: assim como fui com Moisés, serei contigo. Não vou te deixar e não vou te desamparar. De novo aqui, o Senhor falando através do profeta Ezequiel: sede fortes e corajosos. Olha que palavra linda aqui, irmãos. Não temais, irmãos, não é para a gente temer nada e nem ninguém. Você já passou da morte para a vida, você não está mais no reino de morte, você está no reino de vida. No que você tem que temer? Nada e nem ninguém. Jesus na cruz, Ele destruiu, não apenas destruiu a morte, mas aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo.
e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos a uma vida de escravidão. Então, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Irmãos, nós não temos que temer multidão, não temos que temer tamanho de problema, tamanho de dificuldade. Ele é por nós. Quem pode ser contra nós? O problema é que nós somos incrédulos. O dia que a gente crer, nós vamos experimentar, nos apropriar das realidades, das vitórias de Cristo. Ele venceu tudo não por ele, porque ele já é vencedor, ele é Deus. Ele venceu tudo por mim e por você. Ele disse assim, presta atenção, não temais nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco, olha aqui, irmão, há um conosco maior do que o que está com ele. Irmãos, isso é precioso, isso é para mim e para você, e não para aqui. Versículo 8 ele continua dizendo, com ele, aquela grande multidão e o rei lá, Senaqueribe, com ele está o braço de carne, mas conosco, o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Está vendo, irmãos? Não importa que tipo de adversário nós temos lá fora. Não importa o tamanho da dificuldade que você está enfrentando ou vai enfrentar. Olhe para ele, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está com eles. Com eles está o braço da carne, mas conosco o Senhor. E quem é o Senhor? É o Todo-Poderoso. É aquele que nunca perdeu nenhuma batalha. E Ele mora dentro de você. Olha que coisa mais linda. Por que que Deus veio habitar dentro de nós? Primeiro, porque você morreu com Cristo. Segundo lugar, porque Ele te ama tanto, Ele não consegue ficar longe de mim e de você. Ele te ama tanto que Ele tem que estar numa união indissolúvel, numa união maravilhosa, entrelaçada, atrelada. Como Jesus disse, eu e o Pai somos um. Irmão, será que nós podemos dizer, eu e o Pai somos um, e eu e o Filho somos um, e eu sou um com você, meu irmão, porque o Cristo que habita em você, habita em mim, nós somos unidos de alma, nós somos um em Cristo Jesus, e esse Pai, que é o Todo-Poderoso, Ele não vai mudar a sua tática de agir, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, em vitória. Não há batalha perdida para o nosso Senhor, irmãos. Graças ao Senhor por isso. Abra lá em 1 João capítulo 4, versículo 4. 1 João 4, 4. Ah, mas isso aí foi lá para o Antigo Testamento. Não, Deus não muda. Ele não muda. 1 João 4, 4. A palavra de Deus diz algo muito interessante aqui. Presta atenção, olha. 1 João, primeira carta de João, não é o Evangelho, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4, está escrito assim: filhinhos, vós sois de Deus. Que coisa linda, que afirmação maravilhosa que a palavra de Deus nos apresenta. Filhinhos, vós sois de Deus. Por que nós somos de Deus? Porque nós morremos, ressuscitamos com Cristo. O Evangelho é uma realidade espiritual em nossas vidas. Filhinhos, vós sois de Deus. E porque nós somos de Deus, tendes vencido os falsos profetas. Por que nós vencemos os falsos profetas? Porque maior, não você, mas maior é aquele que está dentro em vós, do que aquele que está no mundo. Você tem uma pessoa que habita dentro de você, que é maior do que todas as coisas. Irmão, será que não dá para descansar nesse Pai maravilhoso? Será que dá para a gente ficar preocupado com as coisas desta vida, sendo que o Pai Todo-Poderoso habita em nós? E muitas vezes tem pessoas que sofrem ansiedade porque não confia nas promessas do Senhor. Se Ele disse, irmãos, se Ele disse, Ele é poderoso para cumprir. E nenhuma das suas palavras, das suas promessas, Ele deixou cair por terra. Abra, por favor, lá em
2 Reis, capítulo 8, versículo 56. 2 Reis 8, verso 56. Aqui nós temos 1 Reis 8, 56. Aqui nós temos uma declaração tão maravilhosa do Senhor para mim e para você. Diz assim a palavra. Então, irmãos, nós temos que crer naquilo que Ele disse, porque Deus é o Deus da verdade. E Ele não vai falhar. Diz assim, 1 Reis, capítulo 8, verso 56. Presta atenção. Bendito seja o Senhor. Olha que coisa linda, irmão. Ele é por nós. Ele sempre nos conduz em triunfo. Então, bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel. É um Deus que se preocupa com o teu e o meu sossego. Ele quer que nós estejamos descansados. Quem tem moringa fresca vai viver muito tempo na face da terra. O que leva as pessoas cedo para a sepultura é a preocupação, é a ansiedade. Pessoas que têm ansiedade, logo têm ataques cardíacos, vai ter uma série de coisas. Mas olha aqui, bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Nenhuma só, presta atenção aqui, irmão, nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Nenhuma palavra que Deus disse falhou. Então, querido, você tem uma Bíblia em tuas mãos, leia e se aproprie das Escrituras. Abra em Josué, capítulo 21, versículo 45. Josué 21, versículo 45. Temos uma declaração muito linda aqui da palavra do Senhor também. Josué 21, versículo 45. Presta atenção. Eu vou ler o 44 que fala do repouso também. Diz assim a palavra. Todo o contexto aqui, irmãos, sobre as cidades lá dos levitas. Mas ele diz aqui no versículo 44. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Os pais aqui, Abraão, Isaque e Jacó, começa lá, os princípios estão estabelecidos lá. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. Irmãos, você acha que Deus vai mudar? Você acha que o inimigo vai ter vitória contra nós? Nunca! Nunca! Porque Deus em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Agora, veja aqui. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Agora, olha o 45. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Irmãos, nós estamos diante de um Deus da palavra. Irmãos, vamos crer na palavra, vamos voltar para a palavra. Tira aí os teus ouvidos, os teus olhos dessa maldita internet, vai para a palavra. Internet não vai trazer nada de bom para você. O que vai trazer de bom para você é Cristo, é a palavra, é o pão vivo. Você precisa de vida. Você não quer ser um vencedor? Esteja em Cristo. Irmãos, lembrando aqui de Nabucodonosor. Lembra o rei Nabucodonosor na época de Daniel? Aquele rei, irmãos, ele teve uma exaltação, porque ele olhou para aquela construção da Babilônia e disse: nossa, o meu poder fez tudo isso. Então, quando ele começou a exaltar seu coração, o que aconteceu com ele? Ele começou, porque Daniel havia dito para ele que ele iria comer capim, como boi, e foi isso que aconteceu, porque todo arrogante, ele tem que pastar, e ele pasta mesmo, vai comer capim, para reconhecer que há um Deus no céu, que é o Todo-Poderoso, e que tem o domínio sobre os reinos de todos, dos homens, do exército dos céus. Deus, ele domina todas as coisas. Quem que manda o homem para o inferno? O inferno é de quem? É do diabo ou é de Deus? De Deus.
O inferno é o local que Deus reservou para quem não crê no seu Filho, que vai para lá. Igual um rapaz começou a namorar uma moça cristã, e esse rapaz, ele não cria no inferno. Aí a filha contou para a mãe e falou: mãe, meu namorado, ele não crê no inferno. A mãe falou: filha, casa com ele, eu vou mostrar para ele que o inferno existe, né? Aí muitos aí ficam com raiva de sogra, mas sogra é uma bênção. Mas o homem vai para o inferno, não é que Deus que manda ele para o inferno, ele vai para o inferno com suas próprias pernas, porque não crê no Senhor, né? Como é que pode, irmãos, alguém ter um coração tão endurecido e não crer no Senhor? Tudo foi por amor a nós, Ele fez tudo por nós, e Ele quer nos fazer cada vez mais homens e mulheres vencedores. Rei Nabucodonosor teve que reconhecer que há um Deus no céu, que é o Todo-Poderoso, né? Ele se exaltou no seu coração pensando ser ele um grande vulto, né? Mas ele pastor, e também ele reconheceu algo muito importante. Eu quero ler esse texto com vocês, Daniel capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 33, Daniel capítulo 4, verso 33. Vocês podem ler depois, irmãos, o capítulo 4 inteirinho, um capítulo tão maravilhoso. Vocês vão aprender lições aqui tão preciosas, né? E aqui, a partir do versículo 33, no 32, aquilo que Daniel havia falado para ele: serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas, comendo capim, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E nós sabemos que este domínio foi restituído a nós. Quando Deus criou Adão e Eva, deu a eles domínio. Eles transferiram para Satanás. Cristo veio e pagou o preço. O domínio foi restaurado em nós. Nós habitamos num reino onde o nosso rei tem domínio sobre todas as coisas. Aí, irmãos, no versículo 33 diz assim: no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva com os bois, começou a pastar, porque era arrogante. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, agora que ele reconhecendo, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. E Isaías vai dizer o seguinte: agindo eu, quem impedirá? Então, irmãos, ele teve que reconhecer que o Todo-Poderoso é Deus, que tem o domínio sobre todas as coisas é Deus. Mas, irmãos, para nós encerrarmos, a maior vitória que Cristo conquistou na cruz do Calvário, sabe qual foi? Conquistar você e a mim. Ele nos conquistou. Eu quero ler com vocês o último texto aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 12 apenas, irmãos, nós vamos encerrar. Filipenses 3, versículo 12. Aqui Paulo, ele fala de uma forma tão linda, irmãos, sobre que Jesus o conquistou. Filipenses 3,12, a Bíblia diz assim: não que eu o tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição. Essa palavra aqui, perfeição, na Bíblia, não vai pensar que você vai ser um homem perfeito. Perfeito aqui é teleios, significa maduro,
um homem que conhece o Senhor, que tem o caráter de Cristo formado dentro dele. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo, presta atenção agora, para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Essa palavra aqui no grego conquistado significa fui dominado, fui vencido, Ele me venceu. Tem pessoas que às vezes nem reconhecem que foram vencidas, mas insistem em dar murro em ponta de faca. Por exemplo, às vezes nós conversamos com pessoas, elas dizem para nós o seguinte: olha, eu queria que o irmão orasse por mim, porque eu já fiz de tudo. Então, se ela já fez de tudo, ela está frustrada com Deus, ela não vai orar a Deus, ela vai pedir para que você ore. Eu já fiz de tudo, eu queria que vocês orassem para mim, ou me ajudassem em oração, porque eu já fiz de tudo e agora, você fez errado, você tinha que primeiro buscar o Senhor, Ele iria mostrar e capacitar e fazer de você um vitorioso, mas você quis fazer, você quis realizar, e não foi a lugar nenhum, né? E aí depois vem lá todo quebrantado, igual aqueles cachorrinhos com o rabo entre as pernas. Eu lutei, mas não consegui, a vida é tão dura, né, irmão? A vida não é dura, não. A vida é dura para quem é mole, para quem é covarde. Nós temos um Todo-Poderoso que colocou em nós não um espírito de covardia, não, mas de poder, de amor e de moderação. É o Espírito, lembra em Atos 1:8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito e ser-me-eis minhas testemunhas. A palavra testemunha significa mártir. Vocês vão falar de mim. Vocês falando de mim, vocês estão correndo risco de morte, mas vocês têm o Espírito de habitação, de habilitação, de capacitação. Irmãos, por favor, não se esqueça disso, que em Cristo, Deus o Pai sempre nos conduz em triunfo. Amém? Vamos ter uma palavra de oração, então depois participarmos da mesa do Senhor. Pai, obrigado pelo tempo tão precioso que o Senhor nos concedeu de lermos a Tua Palavra. Como somos gratos ao Senhor pela sabedoria que o Senhor tem dado a todos nós para compreender as Escrituras. Pai, nós sabemos que por detrás das Tuas palavras estão as Tuas promessas, está a Ti mesmo. E nós sabemos que nenhuma das Tuas palavras, ó Pai, caiu por terra. Nós sabemos que vai passar o céu e a terra, mas as Tuas palavras não hão de passar. E nós queremos nisso, ó Pai. Então, que segurança nós temos na Tua palavra. Que conforto nós temos na Tua presença em nós. Porque Tu és maior do que tudo. E Tu tens procurado de alguma maneira governar as nossas vidas. Ó Pai, que o Senhor encontre em nós corações que se possam render a Teus pés. Continue nos sustentando, Pai, e abençoa agora esse tempo da mesa do Senhor. Em Cristo nós oramos. Amém.